Hoje, 22 de fevereiro do ano 2022, às 8 horas, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal deste grande Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e questiono dos pares com relação à ata da sessão anterior. Ana, se possível, puder espelhar, para que possamos aí... Perfeito, Ana. Todos de acordo? De acordo. De acordo. Aprovado. Expediente algum, Ana? Não há, Excelência. Obrigado. Comunicações, indicações e propostas. No último dia 20, domingo agora, nós tivemos aí natalício do nosso colega, o desembargador Saraiva Sobrinho, e desejando a ele tudo de bom, saúde, principalmente, né? Proponho aqui, em conjunto, doutor Eduardo, o desembargador Gilson, uma moção de congratulações para que Sua Excelência tenha aí vida longa. Não é isso, doutor Eduardo? Acompanho, com toda satisfação. Doutor Anísio? Prazer em me associar. Associa. Então, Ana, aprovada a unanimidade, o expediente aí para que possamos caminhar. Eu não tenho nenhuma outra comunicação. Desembargador Gilson Barbosa. Comunicação. Pois não? Tenho. Eu quero propor, inclusive, poderia ser até em conjunto. Amanhã, aniversário do desembargador Expedito. Perfeito. Bem lembrado. As minhas congratulações. Nossa. Aprovado também, igualmente. Quero me associar também, Excelência. Perfeito. Então, Ana, mais aí uma aprovação de uma moção de congratulações. Agora, o nosso colega também, desembargador Expedito Ferreira, que seja aí Sua Excelência comunicado aí com os votos de vida longa e saúde. Mais alguma, desembargador Gilson? Não, só essa. Doutor Eduardo? Nenhuma, senhor presidente. Nenhuma. Então, iniciemos os julgamentos e a prioridade aqui, os processos com pedido de sustentação oral. O primeiro deles é o número 46, aí na ordem cronológica, é o HC número 800406, dígito 87, o ano 2022, impetrante doutor Reinaldo Nunes da Silva Filho, paciente Rian Mateus Pereira Silva, autoridade coatora, juíza da 9ª Vara Criminal da Comarca de Natal, o relator, juiz convocado, doutor Eduardo Pinheiro. Processo em mesa, doutor Eduardo? Sim, exatamente. Doutor Reinaldo Nunes Silva Filho, está na sala? Sim, Excelência. Doutor Reinaldo, Vossa Excelência tem até 10 minutos para sua defesa oral. Perfeito. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento, senhor presidente, o desembargador Gilson Barbosa, o doutor Eduardo. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Rian Mateus Pereira da Silva, sob a alegação de que está preso há mais tempo do que determina a lei. O paciente está preso desde o dia 6 de janeiro do ano em curso, por ter sido preso em flagrante pelo cometimento do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2, e artigo 180 também do Código Penal. No caso, trata-se de crime imputado ao paciente. No entanto, o mesmo está preso há mais tempo do que determina a lei, porque o Código de Processo Penal, lá no artigo 10, estabelece o prazo de 10 dias para a conclusão das investigações. Foi feito também pedido de urgência e todos os argumentos para indeferimento do pleito de relaxamento da prisão seria que não se deve fazer uma avaliação meramente aritmética a respeito
da prisão, e, de fato, existe, sim, uma construção jurisprudencial que é uníssona neste sentido. No entanto, Excelência, todos os elementos probatórios contidos no próprio auto de prisão em flagrante já são suficientes para se promover a ação penal e se concluir o inquérito. Então, não faz sentido o inquérito não ter sido concluído ainda. E compulsando-se os autos de primeira instância, verifica-se que o Ministério Público devolveu o inquérito sob a alegação de que haveria a necessidade de se ouvir mais uma pessoa, que seria a vítima do crime de roubo de uma motocicleta amarela. No entanto, esta vítima ainda não foi ouvida, mesmo já tendo se passado 46 dias de prisão. Então, não atende ao princípio da razoabilidade, não atende ao princípio da proporcionalidade manter uma pessoa segregada cautelarmente porque uma pessoa não foi ouvida. Então, a única diligência que o Ministério Público pediu, ou melhor, determinou que o delegado de polícia cumprisse, seria exatamente a oitiva de uma pessoa. E uma informação também que se pretende, neste momento, deixar em evidência, é que, embora haja multiplicidade de agentes e de crimes que estão sendo apurados, o fato é que dos 3 investigados, existe o crime de tráfico de drogas e de receptação atribuído a um desses investigados que não tem conexão com os crimes atribuídos ao paciente, de modo que não deveria estar sendo apurado nos mesmos autos. E por esta razão, está evidente o constrangimento ilegal, tendo em vista que, na realidade, trata-se apenas de 2 crimes, em se tratando do paciente, 2 crimes e 2 agentes. Então, o argumento de que existiria uma multiplicidade de crimes e de agentes que justificasse o excesso de prazo, ou melhor, a desídia promovida pela autoridade policial, não se desiste de acordo com os elementos de prova constantes nos autos. Então, o que se percebe, no caso Intel, é que, para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, já estão suficientes os indícios de autoria e a materialidade delitiva. No entanto, quando se pede o relaxamento da prisão, aí se diz, não, ainda falta indícios de autoria. E, por isso, a autoridade policial ainda deve investigar. Então, são argumentos, com a máxima vênia, que são contraditórios em si mesmos. De modo que deve ser observado isto por esta polêmica Câmara Criminal, que é o que se espera, que, na realidade, não existe esse número exacerbado de crimes imputados ao paciente e que seja conexo com os crimes imputados a ele, que justifique a demora na conclusão do inquérito. Então, são estas as evidências. Então, não se trata, assim como não é razoável fazer um mero exercício aritmético para se dizer que existe excesso de prazo na conclusão do inquérito, ou seja, a lei estabelece 10 dias, e acontecer de passar 11 dias, a prisão já se tornaria ilegal? Não deve se fazer um exercício meramente aritmético. Também não se deve fazer um exercício meramente aritmético de crimes e de agentes. Ora, se há mais de um crime e mais de um agente, logo estaria justificado o excesso de prazo. Não é esse o caso dos autos. O que se pede a esta Câmara Criminal é que seja avaliado o caso concreto. E no caso concreto, existem elementos probatórios suficientes para indicar os indícios de autoria, quais sejam depoimento das testemunhas,
confissão do próprio paciente e o auto de exibição e apreensão consta dos objetos que foram flagrados em posse do paciente. Diante de todas essas situações, o que se percebe é que não há justificativa para a demora na conclusão do inquérito. Inclusive, nos autos principais, o prazo estabelecido pelo próprio juiz, pela própria juíza, apontada nestes autos como autoridade coautora, também já se exauriu. Além do prazo legal de 10 dias, hoje, o prazo estabelecido pela própria autoridade coautora para a conclusão do inquérito também se exauriu, o que deixa flagrante e evidenciado que o paciente está preso há mais tempo do que determina a lei. E, por tais razões, espera-se o relaxamento da prisão, por ser manifestamente ilegal, contrária aos parâmetros estabelecidos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. E, nesses termos, confia no deferimento. Relator, doutor Eduardo Pinheiro, como voto, Vossa Excelência. Eu estou, o voto, encaminhando pela denegação da ordem e ele está amparado, eu me acostei, as informações prestadas pela autoridade coautora que apontam para a complexidade da apuração, com vários implicados em multiplicidade de ilícitos, exigindo o alongamento das diligências investigativas, e que a investigação está seguindo o seu trâmite regular, sem qualquer desígnio imputar à autoridade do Estado. Então, o voto foi pela denegação da ordem, conhecimento e denegação do habeas corpus. Eu acompanho Vossa Excelência, a jurisprudência é pacífica nesse sentido. Vossa Excelência, inclusive, em seu voto, traz aqui acórdãos recentes, lavrados lá no Congresso Superior do Tribunal de Justiça, e aqui nesta Câmara Criminal também temos o mesmo raciocínio. Eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Gilson Barbosa. Acompanho o relator, presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Abraço, doutor Reinaldo, até uma próxima oportunidade. Obrigado. Na sequência, o número 48, na ordem cronológica, é o habeas corpus número 80-0201, dígito 58, ano 2022, impetrante, Dr. Rubens Matias de Souza Filho, paciente Tiago Câmara Martins, autoridade coautora, juiz de direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Natal, relator, desembargador Gilson Barbosa, processo em mesa, desembargador Gilson. Em mesa, sim, presidente. Dr. Rubens Matias está na sala? Doutor Rubens Matias... Estou sim, Excelência. Doutor Rubens, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Obrigado, Excelência. Bom dia, presidente da Colenda Câmara Criminal, desembargador Glauber Rego, eminente relator, desembargador Gilson Barbosa, eminente doutor Eduardo Pinheiro, ilustríssimo procurador de Justiça, aos advogados e servidores que acompanham a sessão da Câmara Criminal, os meus sinceros cumprimentos. Trata-se de habeas corpus que tem como paciente o senhor Tiago Câmara Martins, que foi sentenciado pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Natal pelo crime de furto qualificado. Excelência, a discussão aqui trata-se do direito de recorrer em liberdade do paciente que foi denegado em sede de sentença condenatória. Ao analisar em sede de sentença condenatória, a autoridade coautora negou o direito do paciente recorrer em liberdade sobre o fundamento, sobre o argumento de que os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram o acautelamento preventivo remanescem como forma de garantir a ordem pública e evitar futuras reiterações delituosas. Excelência, ao analisar o ato coator que foi juntado na inicial, percebe-se que a magistrada qual não esclarece que fundamentos fáticos e jurídicos são esses que remanescem ao ponto
de permitir a manutenção da prisão preventiva. Excelência, é bem claro, a prisão preventiva é uma medida excepcional, tendo em vista que deve ser fundamentada em elementos concretos dos autos, embasada nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Dessa forma, como uma medida excepcional para garantir o princípio constitucional da presunção de inocência, da não culpabilidade e para evitar uma antecipação de reprimenda, é necessário que a autoridade coatora fundamente em dados concretos, em elementos concretos dos autos, mas em nenhum momento ela faz isso. Ela utiliza de fundamentos genéricos, apenas indicando que os fundamentos fáticos e os jurídicos remanescem, não esclarecendo que fundamentos são esses, até para atacar, por meio do habeas corpus, esse ato coator ilegal, fica até difícil para a defesa, porque não sabemos que os fundamentos fáticos, fundamentos jurídicos, são esses que remanescem. E mais, Excelência, isso contraria precedentes do Superior Tribunal de Justiça, porque o Superior Tribunal de Justiça é bem claro, a denegação de recorrer em liberdade é uma medida excepcional e deve ser uma decisão devidamente fundamentada em dados e elementos concretos. O que não se vê aqui nos autos, cito aqui a título de exemplificação, se Vossa Excelência me permite, o recurso em habeas corpus 145, 113 do Pará, que foi julgado em outubro de 2021. Dessa forma, Excelência, além de contrariar precedentes do Superior Tribunal de Justiça, além de contrariar dispositivo do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, esta decisão, este ato coator vai de encontro ao parágrafo 2º do artigo 315 do Código de Processo Penal, que deixa bem claro a obrigatoriedade de fundamentação de decisão que decretar a prisão preventiva. Excelência, nós estamos aqui tratando do segundo bem jurídico de maior grandeza tutelado pela Constituição Federal, que é a liberdade. E este ato coator é ilegal, constrangendo a liberdade do paciente, tendo em vista que não existe estado de perigo em sua liberdade, tendo em vista que ele está preso desde junho de 2021, respondeu todo este processo preso, certo, Excelência? E também não existem elementos concretos nos autos. Eu repito, elementos concretos dos autos no ato coator. Estamos aqui tratando do ato coator. Não existe elementos concretos do ato coator que venha fundamentar, que venha solidificar essa denegação do direito de recorrer à liberdade. Não estou questionando os elementos que constam nos autos. Eu estou aqui, em sede de sustentação oral, questionando os elementos concretos que estão no ato coator, contrariando e constrangendo a liberdade do paciente. Desta forma, Excelência, agradeço a atenção dos senhores e encerro a minha sustentação oral. Desembargador Gilson Barbosa, relator, como vota Vossa Excelência? Presidente, eu distribuí com os senhores previamente o meu voto. E para não cansá-los, eu quero só lhes lembrar que as minhas razões já foram expostas nesse voto, onde digo que conheço da ordem e a denego. É como voto, presidente. Doutor Eduardo Pinheiro, como vota Vossa Excelência? Acompanhe, senhor presidente. Acompanhe o relator. Eu também acompanho, faço apenas o registro, parabenizando o doutor Rubens, por grande sustentação oral. Obrigado, Excelência. No entanto, como bem destacou o relator, desembargador Gilson Barbosa, o paciente, segundo aponta o ato coator, ele tem reincidência em crime doloso. Daí a perspectiva da reiteração delitiva e a necessidade da garantia da ordem pública, razão pela qual eu ratifico o meu voto já registrado aqui no sistema, no sentido de denegar a ordem, proclamo o resultado
Processo, ordem denegada, unanimidade, nos termos do voto do relator. Abraço, doutor Rubens, e até Obrigado, Excelência. Tchau, tchau. Na sequência, o número 29, na ordem cronológica, é o apelo criminal número 10.0659, dígito 69, ano 2018. A origem, vara única da comarca de Touros. Apelante, Levi de Oliveira Dias. O advogado doutor Alexandre Souza Cassiano dos Santos. Apelado, Ministério Público. Eu sou o relator, desembargador Gilson, é o revisor. Processo em mesa. Bom dia, doutor Alexandre. Seja bem-vindo. Vossa Excelência tem até 15 minutos para sua defesa oral. Agradeço, Excelência, excelentíssimo doutor presidente e relator, doutor Glauber Rego, excelentíssimo doutor Gilson Barbosa, excelentíssimo doutor Eduardo Pinheiro e ao eminente procurador de Justiça, doutor Anísio Marinho. Na verdade, me reapresento, doutor Glauber, quem está presente aqui para a sustentação oral é doutor André Dantas de Araújo, doutor Alexandre Rego não pôde comparecer, é da nossa banca, mas eu faria a sustentação. Então, dando continuidade, trata-se aqui um apelo criminal em que tem como acusado a pessoa de Levi de Oliveira Dias, fazendo um breve resumo fático da situação, se apurou que em 4/6/2018, por volta das 9 horas, no município de Touros, Rio Grande do Norte, Levi de Oliveira Dias, ora apelante, Aliane Martins Garcia, Iranilson Silva de Lima e João Paulo Gomes de Paiva foram presos em flagrante delito pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33, 35, ou seja, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, e Levi, ora apelante, também pelas práticas dos crimes dos artigos 297 e 304 do Código Penal. No decorrer da instrução processual, os policiais da Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado, DEICOR, foram ouvidos e já tinham também sido ouvidos em fase de persecução penal. O que deve ser ressaltado aqui é todo o desenrolar da investigação criminal. Em especial, o segundo condutor, a segunda testemunha ao ser ouvida, ainda em âmbito de persecução penal, dispôs da seguinte forma: ao serem ouvidos em juízo, os policiais civis da DEICOR, Santino Arruda, Silva e Glauber Chaves Calado, confirmaram em detalhes a versão narrada, a exordial, no sentido de que abordaram os acusados na residência após denúncia anônima, a qual havia tudo o que foi apreendido. Já é de sabença, pública e notória, juristas e dessa colega da Câmara Criminal, a insistência trazida pela defesa técnica, diversos defensores trazem essa falta de lisura, de clareza, com relação ao início das investigações criminais, em especial por delegacias especializadas, citando duas em especial, sendo a DENARC e a DEICOR, no estado do Rio Grande do Norte. Sempre traz, a título de sustento, a informação de que as investigações se iniciaram por denúncia anônima, mas na fase de instrução processual não trazem elementos comprobatórios acerca da licitude do manancial dessa investigação criminal, excelentíssimo doutor desembargador. Se sustentam na denúncia anônima, não trazem extratos de comunicação ou até mesmo em termos de declaração de testemunhas que teriam informações sobre a prática delitiva. Deixa uma, entre aspas, pulga atrás da orelha acerca da legitimidade, do manancial probatório dessas investigações criminais. No caso em comento, diante dessa asseveração dada pelos policiais civis à época da instrução processual, de que tudo se iniciou por intermédio de uma denúncia anônima e não trazendo elementos probatórios com relação a um dos princípios que é alavancado pelas instâncias superiores, em especial da fundada razão para adentrar no imóvel, a defesa vem arguir realmente a nulidade com relação ao início da investigação criminal, que culminou com a prisão e condenação dos acusados pela nulidade da invasão ao domicílio, evocando-se assim o inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal, que inclui entre os direitos fundamentais o respeito à inviolabilidade da residência.
Destaca-se também o artigo 240 do Código Penal, do Processo Penal, que dá elementos para a licitude do flagrante delito com base na fundada razão esta que não está devidamente comprovada nos autos, e a defesa sustenta de que há uma ilicitude da investigação criminal e, logicamente, pelo princípio da habeas frutos envenenados, de acordo com o artigo 157 do Código de Processo Penal, a investigação criminal ela deve estar eivada de vício e por conseguinte, termos as provas da época do flagrante delito anuladas. Dando continuidade aos argumentos lançados à época da interposição do recurso de apelação, vejamos que no depoimento dos policiais civis, quando ouvidos à época do flagrante delito, o segundo condutor destacou o seguinte, que corrobora ipsis literis o que foi dito pelo primeiro condutor. Ou seja, excelentíssimo, há comprovadamente, aí já no depoimento do segundo condutor, uma infração ao artigo 210 do Código de Processo Penal, que trata da incomunicabilidade das testemunhas. Como isso tudo, como dar validade probatória ao depoimento de policiais, no momento em que os mesmos dizem que foram ouvidos em conjuntos ou tiveram acesso às provas, descumprindo o que dispõe o artigo 210 do Código de Processo Penal, que proíbe a comunicabilidade das testemunhas. Já estamos em um processo em que se iniciou através de uma denúncia anônima, houve uma invasão a domicílio sem fundada razão e, posteriormente, em fase de persecução penal, os policiais informam que foram ouvidos tendo conhecimento do que diziam um para o outro. Mas o ponto central desse apelo criminal se vai além. O acusado, Levi de Oliveira, foi condenado pela prática do crime do artigo 33 e 35, por ter sido encontrado com o mesmo materialidade delitiva, materiais entorpecentes, no decorrer da fase de persecução penal, além daqueles materiais entorpecentes encontrados à época do flagrante, também foi realizado extração de dados do aparelho telefônico do acusado. Nessa extração de dados, encontraram algumas conversas entre ele e outras pessoas que daria embasamento para a prática do crime do que dispõe o artigo 35 da Lei 11.343 de 2006. Todavia, excelência, há de se levantar ponto crucial. O acusado foi condenado pela prática do crime do artigo 33 e 35, tráfico e associação. Todavia, os outros acusados dentro do processo foram absolvidos. Os outros dois réus tiveram suas penas desclassificadas do crime de tráfico de drogas para a prática do crime do artigo 28 da Lei de Drogas, ou seja, ficaram como usuários. A esposa do acusado, a senhora Ilane, foi absolvida pela prática do crime de tráfico de drogas e o acusado foi condenado pela prática do crime de associação para o tráfico sozinho no processo, apenas com elemento e informações trazidas na extração de dados do aparelho telefônico. É isso que gera a maior resignação da defesa, em especial do acusado, de saber como foi condenado pelo crime de associação ao tráfico de drogas apenas baseado na materialidade de informes, por isso, na extração de dados do aparelho telefônico, quando, em momento algum, os outros acusados, na conversa supostamente realizada, travada entre ele e esses supostos acusados, foram condenados no processo, nem tiveram uma apuração realizada. Diante dos argumentos e verificando que o crime de associação para o tráfico é um crime plurissubjetivo, há necessidade, pelo menos, da participação de duas pessoas para a caracterização do artigo 35, a defesa vem requerer a absolvição com relação ao crime de associação para o tráfico de drogas. Então, já de forma derradeira, finalizando a sustentação, sem mais delongas, requer a absolvição com base nas nulidades enfrentadas à época da fase de persecução penal, pelo crime ter iniciado por uma denúncia anônima, pelo fato de ter invadido a casa onde os acusados se encontravam sem fundadas razões, também corroborando o fato dos policiais eles terem tido conhecimento do depoimento do outro, e isso está comprovado nos autos. E, por último,
pelo acusado ter sido condenado pelo crime de associação para o tráfico, quando só ele foi condenado neste processo. É assim que entende a defesa e requer apreciação do apelo com deferimento. Então, André, como de costume aqui na Câmara Criminal, brilhantismo na sua defesa oral. No entanto, doutor André, o meu voto que eu apresento é no sentido de negar provimento ao recurso. E o faço entendendo que há provas da autoria e materialidade dos delitos que são imputados aos apelantes e, em específico, com relação à alegação de que seria ilegal a entrada da autoridade policial no imóvel em que foi apreendido maconha, balanças de precisão, facas, aparelhos celulares, a quantia de R$ 5.950, jet ski, comprovância de transações bancárias, identidade, documentos falsificados e outros apetrechos e demais documentos, inclusive uma caderneta com várias anotações de transações financeiras que apontavam para uma movimentação em torno de R$ 2 milhões. Eu não vejo nenhuma ilicitude da autoridade policial, uma vez que havia notícias chegado até o aparato policial que aquele imóvel era um ambiente de traficância. E lá chegando, isso foi comprovado. Com relação aos outros ilícitos, peço permissão para não ler, já está aqui disponível com os pares. Eu estou, em resumo, conhecendo e negando o provimento ao apelo criminal. Meu voto, o revisor, o desembargador Gilson Barbosa. Acompanho Vossa Excelência integralmente. Doutor Eduardo Pinheiro. Igualmente, acompanho. Processo julgado unanimidade, nos termos do voto do relator. Doutor André, até uma próxima oportunidade. Até a próxima, agradeço a todos. Excelente semana. Na sequência, temos o de número 14, na ordem cronológica, o apelo criminal número 10.04.46, dígito 62, ano 2015. A origem, Vara Única da Comarca de Marizal, apelante Gilailson de Souza, advogado doutor Henrique Bruno de Oliveira Fernandes, apelado do Ministério Público. Eu sou o relator, desembargador Gilson, é o revisor. Doutor Henrique, está na sala? Sim, Excelência, estou na sala. Doutor Henrique, processo em mesa, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Vossas Excelências me escutam bem? Sim, Vossa Excelência pode iniciar. Faço os cumprimentos iniciais à pessoa do relator, Dr. Glauber Rego, estendo ao procurador do juízo, ao Dr. Eduardo e ao desembargador Gilson. Dizer da nossa satisfação e, mais uma vez, bebendo um pouco do alto nível jurídico desta polêmica Câmara Criminal. Excelências, eu tentarei e serei bastante breve, porque se trata de uma discussão simples, ao nosso ver, e a defesa pretende apenas pontuar algumas situações que a gente considera importantes na análise, na interpretação do caso em apreço. O fato se trata de uma prisão em flagrante ocorrida em dezembro de 2015, na pequena cidade de Marizal, lá no Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Daquele fato, por conseguinte, a ocorrência da prisão em flagrante, nós tivemos uma condenação no artigo 33 da Lei Antidrogas, né? Notadamente, ao final da instrução, gestor definido ali para evidente guardar. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que na realidade essa condenação ela não foi pelo tráfico em si, não foi por venda de drogas, e sim, ao final de todo o acervo
instrutório, concluiu-se o verbete guardado. E, além disso, foi encontrado também seis munições bastante antigas, né, lá no local do flagrante. Então, isso redundou em uma pena base de 6 anos e 3 meses de reclusão pela questão da droga e 1 ano e 3 meses de reclusão pelo artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, apontando para essas 6 munições que eu acabei de informar Vossas Excelências. Qual é o ponto, desembargador Glauco, demais excelências? No final do feito, em série de alegações e posteriormente na sentença do magistrado singular, foi reconhecido o privilégio, né, tocante ao artigo 33. Portanto, o magistrado singular, ele reconheceu aqueles requisitos constantes do parágrafo 4º do artigo 33, né, notadamente a primariedade, os bons antecedentes e a não participação e não dedicação à atividade criminosa, nem a participação em organização criminosa. Então, o juiz analisou isso aqui de uma maneira, ao nosso ver, acertada e reconheceu esse privilégio, reduzindo a reprimenda em terço. Um dos questionamentos da defesa, em sede de apelação, é que essa redução, ao nosso ver, no modus operandi, como a situação se deu, pela história de vida pregressa do apelante, por tudo que foi carreado aos autos, nós acreditamos que essa redução deveria ter sido maior. Então, um dos requerimentos do nosso apelo é que essa redução ela saísse do patamar de 1/3 e fosse para 2/3. Esse era um dos pontos. Um ponto que nós consideramos ainda mais importante na presente discussão diz respeito ao regime inicial da reprimenda. Porque, veja, o magistrado, quando ele se debruça para poder definir o regime inicial de cumprimento de pena, normalmente ele não faz à luz do artigo 33 e do artigo 59 do Código Penal. No caso em apreço, excelências, o próprio magistrado reconheceu a condição privilegiada dessa condenação. Então, para nós, para a defesa dele, restou aqui uma situação, talvez a palavra correta não seja contraditória, mas dissonante de tudo que foi apurado nos autos, dissonante, inclusive, do reconhecimento do privilégio, quando, ao final da detração da pena, nós tivemos uma reprimenda final de 5 anos e 5 meses. Com todo o reconhecimento anterior dessas condições pessoais do autor e o regime inicial de cumprimento determinado foi o regime fechado. Então, esse é o principal ponto, é o ponto-chave da nossa sustentação oral e do pedido de apelação. Eu gostaria ainda de fazer aqui chamar a atenção de que o informativo 945 do STF traz julgado de uma situação bastante parecida que ainda não está superada, não foi superada. Pelo contrário, é uma posição ratificada tanto pelo STF quanto pelo STJ de maneira pacífica. Mas naquela oportunidade, o ministro relator Alexandre de Moraes, na primeira turma do Supremo, ao se debruçar em situação parecida, não igual, porque naquela oportunidade ele tratava de um caso de tráfico de drogas. Ele tratava de um caso de venda de entorpecente. Não é o caso daqui. A nossa situação é um pouco mais simples. Mas naquela ocasião, disse o ministro, não é possível a fixação de regime de cumprimento de pena fechado ou semiaberto para o crime de tráfico privilegiado,
de drogas sem a devida justificação. Não se admite a fixação automática do regime fechado ou semiaberto pelo simples fato de ser tráfico de drogas. Não se admite, portanto, que o regime semiaberto tenha sido utilizado, utilizando como único fundamento o fato de ser crime de tráfico. Não obstante, se tratar de tráfico privilegiado e ser o réu primário, com bons antecedentes. A gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para justificar a fixação de regime mais gravoso. Supremo Tribunal Federal, no julgado do HC 16.32.31 de São Paulo. A relatoria originária do ministro Marco Aurélio e depois passou para o ministro Alexandre de Moraes. De modo, excelência, que tanto o STJ quanto o STF, eles são uníssonos. Principalmente nos casos onde se admite o tráfico privilegiado, de que esse regime inicial não seja o mais gravoso. Então, aqui nós estamos diante de uma situação onde o privilégio foi reconhecido e, com tudo isso, o regime inicial foi fechado. Agora, por uma questão de lealdade processual, o STJ tem cobrado muito essa situação dos advogados, principalmente em série de sustentação oral, que a defesa, ao expor suas razões, exponha todo o fato, né? Exponha com clareza todo o ocorrido, não chamando atenção apenas para os pontos que dizem respeito ou que privilegiam a defesa. O que pesa aqui em desfavor do apelante é a quantidade considerável do entorpecente que ele foi na casa dele, né? É uma quantidade pouco superior a meio quilo, segundo os termos da denúncia. Mas eu chamo a atenção de Vossas Excelências e que a quantidade por si só, há muito, deixou de ser fator primordial para que se apliquem as medidas, seja ela qual for, negativas ao delito do artigo 33. Então, assim, essa quantidade por si só, por exemplo, não impediu o magistrado singular de perceber que se tratava de uma situação de privilégio. Então, assim, não tivemos qualquer elemento que apontasse para a traficância, que apontasse para algo mais complexo. Pelo contrário. Restou claro durante a audiência de instrução, à época, em 4 meses de cárcere, 4 meses de custódia, após a audiência de instrução, o magistrado que presidia o ato entendeu pela soltura do requerente naquela oportunidade, tendo em vista que os elementos ali carreados não indicavam, apesar dessa quantidade, não indicavam uma traficância, não indicavam uma reiteração, e de modo que essa é a nossa sustentação oral. Existia aí um outro pedido, no sentido de requerer a desclassificação para o artigo 28, mas a defesa está abrindo mão desse requerimento, entender que o verbete do artigo, ele está bastante claro no tocante a essa droga. Mas são essas as nossas ponderações, basicamente requerendo que seja reconhecido o regime adequado a ele, desembargador Glauber, que, ao nosso ver, seria o regime semiaberto, vez que a sua pena final foi de 5 anos e 5 meses de reclusão. Concluiu, doutor Henrique? Perfeito, perfeitamente. Pois bem, o meu voto já disponibilizado, vou tentar resumir aqui a acusação de tráfico, condenado, o apelante, ele almeja a desclassificação para o delito do artigo 28 da lei de tóxicos, dizendo que a conduta de usuário. No entanto,
As provas são robustas no sentido da materialidade e autoria, crime de tráfico, artigo 33. O imóvel, a residência do acusado, ela foi invadida lá com um mandado de busca e apreensão, ou seja, havia notícias de que o apelante era traficante na cidade, inclusive responsável por trazer a droga de outras localidades até o município de Umarizal. Foi apreendida uma quantidade significativa. Os policiais Luciano Augusto Pereira e Paulo Eduardo da Silva, que estiveram presentes na busca, eles, em depoimento, em juízo, asseguraram que havia notícias de que o apelante era traficante, então já não é a condição de usuário, e sim de traficante, e que a quantidade apreendida foi bastante significativa. E aí eu já parto aqui para a questão da dosimetria, e o tráfico privilegiado, ele foi reconhecido, parte da condição dos antecedentes e os outros requisitos haverem sido atendidos. A defesa pede a ampliação da fração de redução. No entanto, o quantitativo fixado lá na origem, 1/3, é compatível com o que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça e também esta Câmara Criminal, em situações congêneres, e por esta razão, em harmonia com o parecer ministerial, eu conheço e nego provimento ao recurso. É o meu voto, revisor desembargador Gilson Barbosa. Acompanho o voto de Vossa Excelência pelas mesmas razões. Doutor Eduardo Pinheiro. Eu acompanho igualmente, Vossa Excelência. Obrigado, doutor Eduardo. Então, como resultado, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, um abraço, doutor Henrique, até uma outra oportunidade. Até a próxima, Excelência. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sequência, o número 17 da ordem cronológica, é o apelo criminal número 391, dígito 25, ano 2005. O apelante Wilson Pereira de Alencar, advogado doutor José Augusto Neto, apelado do Ministério Público, eu sou o relator, o desembargador Gilson é o revisor. Processo em mesa, doutor Wilson, está na sala. Aliás, doutor José Augusto, desculpe. Na sala, na espera. Bom dia, Vossa Excelência tem o prazo de 15 minutos para a sua defesa oral. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, é uma satisfação voltar a esta casa. Queria cumprimentar aqui todos os embargadores na pessoa de Vossa Excelência. Queria cumprimentar o procurador doutor Anísio Marinho e dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui fazendo a sustentação oral em prol de Wilson Pereira de Alencar. Senhores embargadores, o presente feito trata-se de relembrarmos, infelizmente, a tragédia que aconteceu no Fórum Municipal de Paulo Soares, no dia 8 de novembro de 1997, por volta das 18h30, onde um promotor de justiça, doutor Manuel Alves, foi assassinado, bem como a menos respeitosa vítima, a inditosa vítima Orlando Mari, o vigilante do fórum. E o meu constituinte, o apelante Wilson Pereira de Alencar, está sendo acusado de ter pressionado, de ter coagido o assassino Edmilson Pessoas Fontes, entregando-lhe uma peruca, fazendo pressão, a mando do seu cunhado, Lacerda, então juiz de direito. Ele foi, a acusação que repousa sobre o Wilson Pereira de Alencar é de ter pressionado o assassino a matar o promotor de justiça a mando do juiz doutor Lacerda. O Wilson Pereira de Alencar foi submetido a julgamento, Tribunal do Júri, primeiro júri, foi absolvido. O Ministério Público interpôs
recurso de apelação e, no novo julgamento, é condicionado, na visão da defesa, a revelia da prova dos autos e sofreu uma monstruosa pena que supera 30 anos de reclusão. Senhores embargadores, o que é a prova? A prova é a convicção da certeza. Sem essa certeza, a prova. Então, uma condenação desastrosa, com uma pena de mais de 30 anos, sem nenhum indício de prova, merece a decisão do respeitável tribunal do júri ser reformada por Vossas Excelências. O que tem nesses autos para sustentar essa condenação? Primeiro, o depoimento do assassino, Edmilson Pessoa Fontes, que antes dessa tragédia, ele já tinha 5 homicídios nas costas. Ele prestou nesses autos 5 depoimentos. Desses depoimentos, 4 depoimentos, ele inocenta o Wilson Pereira de Alencar. E apenas um depoimento, ele incrimina o Wilson Pereira de Alencar. Portanto, se o corréu presta depoimento 5 vezes, em 4 inocenta, e em 1 incrimina o apelante, achamos que esse depoimento não serve de provas, sequer de indício para uma condenação. Mas nós, se tivermos tempo, ainda vamos combater as contradições do assassino. A outra prova que a acusação poderia ter é uma prova testemunhal. E, com a devida vênia, o Ministério Público não tem uma prova sequer que comprove qualquer pressão psicológica, qualquer constrangimento do Wilson Pereira de Alencar pressionando o assassino para matar o promotor de justiça. Não existe nos autos nenhuma prova testemunhal nesse sentido. Muito pelo contrário. O que existe nos autos é uma testemunha de acusação conhecido por Francisco Fernandes, o Fernando da Gata, as páginas 1200, onde ele diz que, a pedido do juiz Henrique Baltazar, ele foi procurar Edmilson e que mandava um recado a Edmilson que ele se aparecesse e que, em verdade, o recado dessa testemunha para Edmilson está nesses termos. Que o recado mandado por Edmilson, o declarante, por intermédio do seu irmão Elievaldo, era de que o crime havia sido praticado porque o Orlando teve um caso com a mulher de Edmilson e este o assassinou, bem como o doutor Manuel, que tentou reagir. Então, essa testemunha de acusação, ela simplesmente absolve o Wilson Pereira de Alencar, em que diz que o Edmilson ele foi ao fórum assassinar o vigilante Orlando Mari, que tinha um caso com sua esposa. Em verdade, ele tinha 6 munições em seu revólver, e se ele ia matar o doutor Manuel, ele deu um tiro na vítima eleita, que é o promotor de justiça, mas deu 5 tiros na vítima eventual, Orlando Maria. Isso coloca a contradição desses autos. Se ele ia matar o doutor Manuel, como ele diz em alguma das versões, ele levou um saco munido de munições e não usou. E como ele mesmo afirma, quando saiu do fórum, viu o promotor vivo coçando a barra. Portanto, nós entendemos que o Edmilson não foi para aquele matar o promotor de justiça, e sim o vigilante Orlando Maria, que tinha um caso amoroso com sua esposa. Portanto, senhores, isso está devidamente comprovado nos autos. Como se não bastasse uma prova testemunhal para incriminar o Wilson Pereira de Alencar sob uma alegativa, uma participação de um duplo homicídio, pressionando um assassino, um pistoleiro testado na caça do ovo, a matar o promotor de justiça. O Wilson Pereira de Alencar nega o fato do depoimento do acusado, é meio de defesa e meio de prova. Na época dessa tragédia, ele trabalhava e morava no município do Paraná. Portanto, essa versão, onde ele presta 5 depoimentos, em 4 inocenta o apelante e apenas 1 incrimina, essa versão não se sustenta. Não se sustenta na prova testemunhal, que não há uma testemunha que confirme isso, e não se sustenta pela prova pericial que desmente o Edmilson. A tese da defesa, baseada em plenário do júri, é que o Edmilson saiu de casa para matar o vigilante Orlando Maria por ter um envolvimento amoroso com sua esposa. E lá deu 5 tiros no vigilante e 1 no promotor de justiça.
E nesse processo, Excelência, muita coisa precisava ser consertada e não foi a tempo. Por quê? Vejamos o seguinte: traçar uma linha de investigação da Polícia Civil, uma equipe respeitosa do Ministério Público, uma comissão de promotores que fizeram também uma investigação paralela, e ambos cometeram falhas incríveis. Por exemplo, se uma das linhas de investigação era o assassinato do Orlando Mari por um crime passional, por que enterraram o vigilante sem fazer a prova pericial? Por que tanta pressa de enterrar o vigilante Orlando Mari sem o mesmo passar sequer por uma prova pericial, sem o mesmo sequer pelo ITEP? Já se sabia, quando enterrar às pressas o vigilante, já se sabia que no corpo do mesmo se alojava 5 disparos de arma de fogo, proferido por Edmilson Pessoa Fontes. Mas mesmo assim enterraram, a Deus dará, sem exame de corpo de delito. E quando a defesa percebeu essa falha incrível, foi preciso fazer uma exumação do cadáver no Ceará. E aí encontraram no corpo do Orlando Mari 5 disparos de arma de fogo. Isso não foi investigado de maneira para trazer uma resposta clara. Então, senhores, com todo respeito, essa prova testemunhal ela não existe. O que existe é uma testemunha de acusação demonstrando que o doutor Henrique Baltazar, até juiz de direito, se empenhou também na captura do Edmilson e mandando o Fernando da Gata procurar Edmilson e para ele trazer uma versão que teria atirado naquele momento, primeiramente no vigilante, porque ele tinha um envolvimento amoroso com sua esposa. Coincidência que Edmilson disparou 6 disparos da sua arma, ele deu 5 tiros no vigilante e 1 tiro na vítima eleita, que ele diz mesmo que antes de sair, fechou a porta e viu o promotor vivo. Então ele não foi para aquele fórum matar o doutor Manuel, ele foi matar o Orlando Mari. O que é pior, senhores, o que é pior é que, para trazer uma nebulosidade desse fato, enterraram o vigilante às pressas sem fazer o exame de corpo de delito. Foi precisa a exumação, mais uma vez repito. Significa que essa investigação não traçou um rumo correto. Senhores, eu queria questionar aqui outro fato interessante. É que a acusação alega que um dos motivos desse crime, que o Edmilson seria beneficiado por favorecimento pessoal, ou seja, o cunhado do acusado, doutor Lacerda, juiz de direito, que já faleceu, já cumpriu a sua pena, foi condenado a 35 anos de reclusão por este tribunal. Um dos motivos da acusação é que Edmilson iria matar o promotor em troca de favores pessoais, de processos que o cunhado do apelante, do Wilson Pereira Alencar, o doutor Lacerda, teria em Paulo Ferro. Olha, eu queria dizer que o Edmilson não respondia nenhum processo à época com o doutor Lacerda. Quem favoreceu o Edmilson com a devida vênia na questão processual foi o então juiz Henrique Baltazar. Providenciou sua transferência do Maranhão para Paulo Ferro, depois para Caicó, lhe ofereceu emprego no tipo do seu pai. Portanto, os favores pessoais ou processuais não foram oferecidos pelo cunhado do apelante Wilson Pereira Alencar. Portanto, senhores, é uma prova fraca, é uma prova fraquíssima, é desumano uma pessoa ser condenada a uma pena acima de 30 anos num indício acusatório de que mesmo teria instigado, pressionado um assassino profissional no gatilho, que antes de partir para essa tragédia tinha 5 mortes nas costas. Como é que esse homem ia se deixar pressionado por um soldado para matar o promotor de justiça? Soldado esse que morava no Paraná, que nega veementemente a acusação, não tem uma testemunha que confirme isso. Portanto, eu acho que o Tribunal do Júri, ela se dissocia com a prova dos autos. Então, é desumano. A sociedade, Paulo Sérgio, a sociedade do Rio Grande do Norte, ela tem o direito de buscar justiça, nesse caso do doutor Manuel, em nome da paz social, do respeito à instituição do Ministério Público. Isso aí a gente entende perfeitamente. E não houve impunidade nesse caso. Várias condenações. Aliás, a maioria dos réus foram condenados.
já cumpriram pena, uns já morreram. Não houve jamais impunidade. Agora, mandar um cidadão desse, o Tribunal do Sacrifício, condená-lo a uma pena acima de 31 anos, com base, senhores jurados, com base em suposições, isso não existe. Então, não tem nenhuma prova que justifique a condenação de Wilson Pereira de Alencar, uma prova sequer. Não tem prova testemunhal, não tem prova pericial, porque a perícia desmente o assassino. Não tem motivo que justifique isso. Ah, mas tem um assassino, sim, mas o assassino ele presta depoimento 5 vezes, em 4 depoimentos ele senta o acusado, e apenas um ele coloca o acusado na ciranda de suas historinhas. Aliás, esse assassino, ele teve muita cortesia nesse processo, ele prestava depoimento a hora que quisesse. Foi buscado de avião, às pressas no Maranhão. Ele foi ouvido na calada da noite, na delegacia de João Chaves, por uma equipe de delegado de polícia, por uma equipe de promotor de justiça. Eu ainda acho, com respeito, que houve justiça nessa situação de alguns acusados. Você mandar o Wilson Pereira de Alencar cumprir uma sentença desumana, acima de 31 anos, acima de 30 anos. Com essas provas, senhores, espero que essa corte examine aqui as razões. Se tiver alguma dúvida nas alegações deste defensor, que peça vista dos autos, mas que não profira esse voto. Na dúvida, porque já dizia, até eu vou me referir aqui a uma frase de um rei dele, ele dizia o seguinte: olha, a verdade dói, a verdade dói, a mentira mata, mas a dúvida tortura para sempre. Então, não saia desse julgamento da dúvida. Tem convicção, certeza, e as provas são robustas. Então, mantenha a condenação. Mas, Vossa Excelência, tem dúvida sobre a trajetória jurídica desses embargadores. Se algum deles tem dúvida, inclusive o eminente relator, peça a vista dos autos. Olha, a defesa falou aqui que não tem testemunho que comprove isso. Não sustenta isso. O acusado presta 5 depoimentos e 4 inocenta o apelante. A prova pericial é desmente o Edmilson. A prova desmente o Edmilson. Não houve transparência na colheita de prova, principalmente na prova pericial. Porque se a morte do vigilante Orlando Mari era um... 30 segundos, doutor José Augusto. Não justifica ter liberado esse homem para ser internado e ter feito a prova pericial, sem passar pelo INTEP, já sabendo que o corpo desse rapaz alojava 5 disparos de arma de fogo proferido por Edmilson. Edmilson que saiu lá irado, porque o Orlando Marinho tinha um envolvimento passional com sua esposa. Isso não foi investigado. Seu tempo esgotou, doutor José Augusto. Portanto, senhores, peço o provimento do recurso e que Deus ilumine os passos. Perfeito, amém. O meu voto ele está disponibilizado já, mas diante da fala do doutor José Augusto, eu vou tirar o processo de mesa, vou reanalisar o processo e me comprometo de trazê-lo na próxima sessão. Perfeito? Faça a proclamação parcial, após a defesa oral formulada pelo advogado doutor José Augusto, o relator, desembargador Glauber Rego, retirou o processo de mesa, comprometendo-se a trazê-lo na sessão seguinte. Abraço, doutor José Augusto, até uma próxima oportunidade. Abraço, excelência. Algum outro advogado na sala? Senhor presidente. Doutor Igor, pois não? Presidente, bom dia. Bom dia. Na verdade, eu gostaria de suscitar uma questão de ordem, até para Vossas Excelências dirimir se vai ser possível proceder à sustentação oral pela Defensoria Pública. É o item 44 da pauta, com HC de relatoria do desembargador Gilson. Deixa eu só localizar paciente... aqui. Ok. Só um instantinho. Sim, é possível a sustentação.
Ok, não, porque eu não consegui fazer a inscrição pelo sistema próprio, mas eu fiz o requerimento. A HC não tem pauta, então Então ótimo. Da sessão aqui. E consta o requerimento na própria petição inicial, presidente. Então vamos lá. Para sustentação. O número 44, na ordem cronológica, é o habeas corpus número 81.37.98, diz 31, ano 2021, Petranta, Defensoria Pública, aqui apresentada do Dr. Igor Melo Araújo, paciente Johnny Marcelino da Silva, autoridade coatora, juiz de direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Natal. O relator é o desembargador, é o 45, não é isso? É o 44. 44, excelência, 44. Isso. O relator é o desembargador Gilson Barbosa. Está em mesa, desembargador Gilson? Em mesa, sim. Doutor Igor, Vossa Excelência tem até 10 minutos para a sua defesa oral. Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Glauber Rego, excelentíssimo senhor desembargador Gilson Barbosa, então relator, excelentíssimo doutor Eduardo Pinheiro, excelentíssimo doutor e professor Anísio Marinho. Primeiramente, gostaria de deixar registrado minha satisfação em estar presente mais uma vez perante esta Egrégia Corte de Justiça e Colém da Câmara. Excelência, cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente João Marcelino da Silva. Os fatos delineados no processo, em resumo, são os seguintes. No dia 21 de abril do ano de 2016, o acusado foi preso em flagrante pela prática do crime de roubo majorado, juntamente com outros 2 corréus, o Gerson Bruno e o Matheus Costa de Oliveira. Neste mesmo dia, submetido à audiência de custódia, lá então foi concedida a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares aos 3 acusados. Posteriormente, a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em face dos 3 acusados, sendo recebida pelo juízo de primeiro grau no dia 3 de maio do ano de 2016. O paciente, contudo, não foi encontrado para fins de citação. Fora citado pelo edital, a aplicação do artigo 366, processo suspenso com relação ao mesmo, João Marcelino, e prosseguiu com relação aos demais corréus. Desta forma, e dando continuidade, excelências, no dia 4 de junho do ano de 2018, o juízo de primeiro grau proferiu sentença condenatória com relação aos 2 corréus e, neste mesmo ato, decretou, então, a prisão do acusado João Marcelino, então paciente do presente HC. O acusado ficou, então, pendente do mandado de prisão. No dia 25 de julho do ano passado, do ano 2021, o mandado de prisão fora devidamente cumprido em desfavor do paciente. Então, excelência, o paciente encontra-se preso, após citado por edital, há mais de 5 meses e o processo contra ele ainda não houve a formalização da respectiva citação pessoal. Diante de tais fatos, a Defensoria Pública repugnou e postulou no juízo de primeiro grau o relaxamento de prisão, requerimento de relaxamento de prisão do paciente, do acusado, pelo excesso de prazo e, subsidiariamente, pugnou pela revogação da sua prisão preventiva, argumentando não existirem os requisitos necessários para fins de sua manutenção. O Ministério Público, em primeiro grau, ofereceu parecer favorável ao requerimento da Defensoria. Entretanto, o juiz Wacol decidiu por denegar os referidos requerimentos, razão pela qual a Defensoria Pública impetrou a presente ordem de habeas corpus. É de acrescentar, excelência, que no presente caso o paciente ele é primário e não responde a nenhum outro processo criminal. Indicou no pedido de primeiro grau, como também nesta ação de habeas corpus, o endereço de sua mãe, a residência na qual, após e caso seja solto, ele irá residir, assim como os respectivos telefones de contato. Então, o primeiro requerimento da Defensoria Pública é pela concessão da ordem em razão do excesso de prazo
e reconhecendo-se, procedendo-se devidamente o relaxamento da prisão do paciente, pelo excesso de prazo em razão de estar preso desde julho do ano passado, sem haver ainda o prosseguimento da ação penal contra si instaurada. Subsidiariamente, Excelência, caso Vossas Excelências não reconheçam pela ilegalidade da prisão, a defesa sustenta a desnecessidade da custódia cautelar, pugnando, então, pela revogação da prisão preventiva decretada, com base nos seguintes fundamentos. O primeiro, Excelência, é que, conforme entendimento recorrente do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital do denunciado não pode ser utilizada como fundamento para a decretação da prisão cautelar. Argumento esse utilizado pela autoridade coatora para manter a medida imposta. São vários julgados oriundos do Superior Tribunal de Justiça, cujos precedentes estão colacionados na inicial de habeas corpus. Em segundo lugar, e um outro fundamento, é com relação à ausência de contemporaneidade dos fatos. O crime fora perpetrado em abril do ano de 2016, não havendo mais, na ótica da Defensoria Pública, justificativa em razão da ausência de contemporaneidade com relação aos fatos para a manutenção da segregação cautelar do então paciente. Em terceiro lugar, Excelências, é de se destacar que o regime inicial fixado pela sentença penal condenatória com relação aos demais corréus fora o regime semiaberto, o que reforça, no entendimento da defesa, a incompatibilidade de se manter a prisão preventiva imposta com hora denunciado. Então, a situação atual do acusado se apresenta, ou do paciente, se apresenta mais gravosa, Excelência, do que a própria sentença penal condenatória imposta aos demais corréus, a qual, na pior das hipóteses, fazendo um juízo, caso mesmo seja, então, condenado pelo mesmo crime, a ele também será fixado tal regime, na pior das hipóteses. E de maneira que a situação cautelar hoje existente, mantê-lo em cárcere através de prisão preventiva, se revela, no entendimento da defesa, mais gravosa do que a eventual sentença penal condenatória, a qual fora imposta aos demais corréus. E em quarto lugar, Excelência, é de se destacar que o próprio Ministério Público, como ressaltado, emitiu parecer favorável à revogação da prisão preventiva no juízo de primeiro grau, o que, mutatis mutandis, se o juízo, no entendimento da defesa, não pode decretar a prisão de ofício sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, não se pode permitir que a prisão seja mantida também de ofício, haja vista que é ausente o requerimento e a própria anuência do Ministério Público com relação à atual situação de segregação cautelar do paciente. E o faz, Excelência, com esteira e colaciona também na inicial de habeas corpus, precedente desta colenda Câmara Criminal, de relatoria do próprio desembargador Gilson Barbosa, qual seja no habeas corpus de número 0811957, dígito 98.2021.8.20.0000, julgado no dia 17 de novembro do ano 2021. Portanto, Excelência, a Defensoria Pública pugna, através do presente habeas corpus, objetivando a concessão da ordem para, primeiramente, determinar o relaxamento da prisão preventiva do paciente, dada a flagrante ilegalidade pelo excesso de prazo, ou ainda, e subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam por superar o requerimento de relaxamento de prisão, pugna pela revogação da segregação imposta, visto que desnecessária e desproporcional, notadamente levando em consideração o parecer do órgão ministerial lavrado por ocasião da manifestação em primeira instância. Nestes termos, Excelência, a Defensoria Pública pede e espera deferimento. Desembargador Gilson Barbosa, relator, como vota Vossa Excelência? Presidente, meu voto foi distribuído com os senhores e tem uma preliminar aqui que eu vou querer a manifestação ministerial.
é uma preliminar de não conhecimento parcial do RIT quanto à tese de desproporcionalidade do encarceramento, baseado na suposta pena e regime prisional que será submetido o paciente com uma possível condenação suscitada agora. Ministério Público, como opina? Excelência, eu opino pelo acolhimento. Eu verifico que realmente não tem procedência de fazer esse exercício agora, que considero futurólogo. Então, eu opino pelo acolhimento da preliminar citada pelo desembargador relator. Desembargador Gilson Barbosa. Presidente, eu distribuí com os senhores previamente. Creio que os senhores estão muito bem informados acerca do conteúdo, mas a contundência, que parabenizo o senhor defensor, me faz e me sugere que eu leia alguns trechos do meu voto para avivar a memória dos senhores. No voto da preliminar já foi resolvido aí, então, quanto ao mérito, eu digo, da análise dos autos, entendo que não assiste razão ao impetrante. Em caso, não vejo como extrapolado o prazo para o encerramento da instrução processual. É assente o entendimento de que o prazo para a conclusão da instrução não decorre de mera soma aritmética, podendo o magistrado, diante da complexidade da causa, extrapolar os limites estabelecidos na legislação, desde que obedecido ao princípio da razoabilidade. A complexidade do feito, o local de processamento da ação criminal, a quantidade de acusados, vítimas e testemunhas, a existência de múltiplos defensores, a forma e local de citação e intimação, a instauração de incidentes processuais, dentre outros, são alguns dos elementos que devem ser sopesados no momento de decidir acerca da matéria. No caso em comento, observa-se dos autos que a instrução transcorre com regularidade. Percebe-se, inclusive, que o suposto excesso de prazo não decorreu da inércia ou negligência, nem do Ministério Público e nem do juízo. Dos autos, depreende-se que o paciente passou quase toda a instrução processual foragido, não tendo comparecido a nenhum ato processual. Das informações prestadas pela autoridade coatora, extrai-se, inclusive, que na decisão proferida em 16 de dezembro de 2021, em que a prisão preventiva foi mantida por estarem presentes os requisitos autorizadores, em especial a garantia de aplicação da lei penal, haja vista ter permanecido durante todo o processo como foragido, mesmo tendo sido aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, quando da sua soltura. Também foi determinada a imediata citação do paciente, que se encontra recolhido na penitenciária estadual de Parnamirim, tendo sido expedido mandado em 17 de dezembro de 2021, ou seja, um ano após proferida a decisão. No dia 30 de dezembro de 2021, durante o recesso judiciário, a citação do ora paciente foi cumprida. Entretanto, a sua resposta não foi apresentada até o momento. Conforme se verifica das informações prestadas pelo juiz de primeiro grau, patente é a desídia da defesa que, inobstante a regular citação, até a presente data não apresentou sua defesa preliminar, contribuindo para o não encerramento da instrução criminal de forma mais célere. Não havendo, portanto, que se falar em constrangimento legal, a teor do disposto na súmula 64 do STJ, que dispõe, não vou ler porque os senhores já sabem bem. Continuo. Assim, não demonstrado que a dilação temporal supostamente exagerada decorre de diligências suscitadas tão somente em proveito da acusação e ou da inércia do próprio aparato judiciário, capazes de infringir o princípio da razoável duração do processo, não há que se prevalecer a tese de excesso de prazo para a formação da culpa, entendendo este relator como justificado o trâmite processual. Também não há a falar na ausência dos requisitos legais para a manutenção do encarceramento e a ausência de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Ao que se observa do que
o deciso que decretou a custódia da decisão que a mantém, datada de 16 de 2 de 2021, bem como das informações prestadas pela autoridade coatora, o encarceramento foi determinado para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Percebe-se que a necessidade da segregação está suficientemente demonstrada pelas circunstâncias apontadas, demonstrada pelo magistrado de primeiro grau. Cito aqui algumas jurisprudências que não vou ler para não cansar os senhores, e mais algumas outras de longa escrita, até e chego aqui ao final dizendo, conforme acima exposto, evidenciada foi a necessidade da manutenção da custódia. O paciente permaneceu durante todo o processo em local incerto e não sabido, descumprindo as medidas cautelares outrora aplicadas quando da concessão da liberdade provisória, demonstrando, de fato, total falta de apreço à adequada prestação jurisdicional. Ademais, consta dos autos que o crime praticado foi de extrema gravidade, praticando contra diversas vítimas, em conluio com outros indivíduos já condenados, com o mesmo modus operandi, o que revela, assim, a sua periculosidade social e, consequentemente, a necessidade de garantir a ordem pública. Por fim, também não há falar em extrapolaridade da decisão que decretou custódia preventiva do paciente. Registre-se que a prisão preventiva foi reanalisada em dezembro de 2021, evidenciando, portanto, a contemporaneidade dos riscos, os quais se pretende evitar com a restrição da liberdade. Ademais, conforme acima demonstrado, todos os fundamentos utilizados no deciso subsistem momentaneamente. Diante desse quadro, tem-se como incompatível a liberdade do autuado. Entendo, pois, justificado o cárcere cautelar e sua manutenção, já que se observa que foram apresentados de forma concreta e individualizada os argumentos que levaram à sua necessidade, inclusive com a indicação dos elementos constantes dos autos, os quais resultaram no convencimento do magistrado do ACOM. Feitas essas considerações, vejo não configurado um constrangimento legal e que a segregação cautelar do paciente é necessária, estando, pois, a sua prisão em consonância com as hipóteses previstas no Código de Processo Penal. Desta forma, o fato da paciente possuir eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não afasta a necessidade de sua custódia preventiva, quando presentes os seus pressupostos autorizatórios. Quanto ao pedido de substituição da pena privativa por quaisquer das medidas cautelares previstas no CPP, também não prospera, uma vez que a presença dos requisitos autorizadores da custódia provisória e não configuração do suposto excesso de prazo alegado inviabiliza a aplicação daquelas, inclusive por serem inadequadas e insuficientes à prevenção dos delitos. Assim, não consubstanciada a coação ilegal descrita na inicial, verifico infrutífera a pretensão liberatória. Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, denego a ordem. Senhor presidente, como voto, este voto foi previamente distribuído com todos os senhores. Senhor presidente, e excelente senhor relator, um esclarecimento de fato, na verdade, de uma informação trazida pelo relator. Bem objetivo, excelência. Eu consultando aqui o processo nesse momento, na verdade, o acusado, ele fora citado, ele é citado para constituir advogado, decorreu o prazo sem que ele constituísse, o processo foi encaminhado para a Defensoria Pública e a Defensoria Pública apresentou de forma diligente e a tempo, cumprindo o respectivo prazo, a respectiva resposta à acusação do processo. Perfeito. Obrigado, doutor Igor. Eu que agradeço, excelência. Doutor Eduardo Pinheiro, como vota Vossa Excelência? Acompanho, voto o relator. Perfeito. Eu ouvi atentamente o que foi dito pela defesa e eu concordo com o relator no sentido de que não há ilegalidade na prisão preventiva. É contemporâneo, embora o fato date do ano de 2016, mas a prisão ela decorre do descumprimento de medidas cautelares que foram impostas
ao paciente que foi descumprido. E também, em razão do que dispõe o artigo 366 do CPP, que permite ao magistrado a redação clara nesse sentido. Eu peço permissão para ler, é dito, abre aspas, se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos prazo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva. Havia as medidas cautelares, foram descumpridas e a prisão preventiva fora decretada. No entanto, como destacado pela defesa, embora em perspectiva não seja permitido essa jurisprudência aqui na Câmara Criminal, mas o caso concreto tem dois parâmetros aí que permitem considerar a prisão lícita, mas determinar que ela seja cumprida de forma compatível com o regime que foi fixado na sentença condenatória. O paciente apontado aqui nos autos tem a mesma condição dos corréus e a eles fora imposto o regime semiaberto. Então, é pacífico a jurisprudência do STJ, aqui também, nesta Câmara Criminal. Então, a minha divergência é pontual, tão somente para conceder a ordem no sentido de que a prisão preventiva ela seja cumprida no regime, em situação compatível com o regime semiaberto. Este é o meu voto e eu proclamo o resultado. A Câmara Criminal, por maioria, denegou a ordem nos termos do voto do relator, vencido o desembargador Glauber Rego, que a concedia tão somente para que houvesse a compatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Perfeito, doutor Igor? Perfeito, presidente, perfeito, desembargador. Mais uma vez, muito obrigado e deixando registrado que é uma grande satisfação estar aqui nesta Câmara. Obrigado, bom trabalho. A satisfação é nossa. Um abraço. Algum outro advogado na sala? Não há. Agora vamos ao julgamento virtual. Desembargador Gilson Barbosa, processo na relatoria de Vossa Excelência. Tem um destaque, tem mais um destaque. É o de número 37 da pauta. Pois não. Presidente, é uma apelação criminal. Apelante José Alves dos Santos, advogado doutor Andréa, Ministério Público é apelado, e há uma preliminar de não conhecimento do recurso, matéria da competência do juiz de execução penal. Eu gostaria de ver a manifestação do Ministério Público. Doutor Anísio Marinho. Opino pelo acolhimento, Excelência, já verificado anteriormente. Perfeito. Desembargador Gilson. Ante a manifestação ministerial, como distribuí com os senhores previamente o meu voto, eu tenho o recurso como conhecido e parcialmente provido. Eu não tenho nenhum destaque nos processos na relatoria de Vossa Excelência, acompanho todos. Doutor Eduardo Pinheiro. Igualmente, sem nenhum destaque. Também ratifico os votos já registrados aqui no sistema. Exato. E doutor Anísio Marinho, Ministério Público, alguma observação? Não, Excelência, sem destaque. Sem destaque. Doutor Eduardo, processo na relatoria de Vossa Excelência, algum destaque aí nesse julgamento virtual? Não, senhor presidente. Não há. Ministério Público, alguma observação? Também não, Excelência, sem destaque. Bom, eu acompanho, doutor Eduardo. Eu também. Gilson também, ratificamos aqui os votos já registrados no sistema, então todos julgados à unanimidade. Na minha relatoria também não tenho nenhum destaque, nenhuma observação a fazer na pauta virtual. Eu questiono o Ministério Público se tem alguma observação. Não, Excelência, inclusive naqueles casos que Vossa Excelência tem preliminar, eu opinei também pelo acolhimento. Doutor Eduardo, desembargador Anilson.
Gilson, ratificam os votos? Ratifico, presidente. Também ratifico. Julgados à unanimidade. Só fazer a observação que o número 52 da pauta, Ana, se puder espelhar aí novamente, é adiado, porque tem aqui registrada a suspeição do doutor Eduardo. Exato. Então, processo adiado, e aí será convocado, já sabe quem, Ana, que será convocado? É o desembargador Cláudio Santos, não é isso? Cláudio Santos, Perfeito. Então, enviar o ofício será assinado hoje já. E aí nós temos aqui, na pauta que foi espelhada, é o número 52, que eu disse que adiado, o julgamento teve a suspeição do doutor Eduardo Pinheiro. E também o número 1, o apelo criminal número 12.0074, de 73, do ano 2013. E aqui, na relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho, adiado. O 1, o 2... Ana, se puder espelhar, por favor, a pauta aí, facilita. O 1, o 2, o 3. Adiados. Está agora? Ainda não. Pois é, ele está... Então vamos... Para mim ele está aparecendo, como se estivesse espelhando. Deixa eu identificar aqui quais não estão em mesa. É o apelo criminal número 12.0074-73, do ano 2013, o relator é o desembargador Saraiva Sobrinho, eu sou o revisor. Número 1 da pauta. O 2, o apelo criminal número 10.21.16-52, do ano 2014. Relatoria própria, também adiado. Número 3, apelo criminal número 10.57.96-47, do ano 2020. Relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho, eu sou o revisor, também adiado. E temos ainda aqueles 2 outros que estão com pedido de vista, não é isso, Ana? Sim, senhor, desembargador. Então, desembargador Gilson, próxima sessão na quinta-feira da próxima semana. Eu referi-me porque é um feriado, né, presidente? Nas mediações, aí não sabia se Vossa Excelência. É terça-feira. O feriado é terça, eu acho, né? Terça e quarta, né? Terça e quarta. É para carnaval, né? Tudo aqui, tá certo. O dia que marcar, eu venho. Estaremos aqui. Doutor Eduardo, virtualmente, né? Um abraço, que na próxima sessão já com... Quero saber quando é que Vossa Excelência vai nos convocar para a sessão ao vivo. Ao vivo, vamos, se Deus quiser, aí, com o retorno do desembargador Saraiva, vamos inaugurar lá o espaço. Doutor Anísio, na próxima estará conosco? Não, Excelência, eu estava substituindo o doutor Carlos Sérgio e deverá vir a doutora Darcy de Oliveira, acredito, o doutor Zé Alves. Voltarei em breve, se Deus quiser. Se Deus quiser. Mais uma vez, agradecer aqui a presença de Vossa Excelência, seja sempre bem-vindo. Um abraço a todos. Uma honra, muito obrigado. Forte abraço e um bom carnaval aí para todos. A todos. Abraço. E declaro encerrada a presente sessão.